E lá vamos nós para o sexto vídeo. Neste vídeo eu quero amarrar tudo o que a gente vem conversando sobre ciência, terapias, hipnose, constelação, psicologia e colocar isso dentro de uma questão maior. Como a igreja lida com doença, sofrimento e cura? Porque ouvindo atentamente a falar da Nath, o que me preocupa não é só o que ela diz sobre terapias, é a lógica que está por trás disso. A ideia de que se eu sou crente de verdade, se eu entendi a palavra de verdade, então eu não preciso de médico, de psicólogo, de psicanalista, de terapeuta, só de oração. E se eu ainda preciso de tudo isso, é porque não entendi o evangelho ou não me rendi o bastante. Isso é perigoso, mas não é novo. Nós já vimos esse filme antes. Pelo menos eu já. Nos anos 80, né? Pelo menos foi quando eu comecei o meu ministério, seminário, enfim. Mas anos 80 e 90, a chamada teologia da prosperidade explodiu no meio evangélico brasileiro. E o pacote da teologia da prosperidade era mais ou menos assim. Se você tem fé, você prospera. Se você é fiel, você não adoece. Se você está doente, é porque tem pecado escondido, falta de fé e maldição. Se você der a oferta certa, se fizer a campanha certa, subir no monte certo, Deus é obrigado a curar você e te enriquecer. Quem viveu nesse período lembra do rastro de destruição que isso deixou. Na saúde física, gente largando o tratamento, parando o remédio, deixando de fazer cirurgia porque recebeu uma palavra de que já estava curado. E quando a doença avançava, a culpa caía em cima da própria pessoa. Você não creu o suficiente. Na saúde emocional, crentes esmagados com culpa, achando que depressão era do demônio, que ansiedade era falta de Jesus, que transtorno mental era sinônimo de vida em pecado. Muita gente se sentiu cristão de segunda categoria porque não alcançava o patamar dos testemunhos de vitória de outras pessoas. Na vida financeira, famílias inteiras se endividando em campanhas, em votos, ofertas sacrificiais, como se Deus fosse uma espécie de investidor que multiplica o dinheiro conforme o valor que eu deposito no altar. Enquanto isso, pastores e pregadores, muitas vezes, eram colocados na posição de operadores de milagres. Se oravam e alguém era curado, a glória na prática ia para o grande homem de Deus. Se orava e a pessoa não era curada, a culpa nunca era do sistema nem do pastor. Era sempre do doente. Você não teve fé, você não confessou direito, você não se entregou de verdade. Então, com o tempo, graças a Deus, boa parte da igreja começou a acordar, estudando a Bíblia com mais cuidado, confrontando os exageros, ouvindo os irmãos de outras tradições. Muitos pastores e comunidades foram entendendo que Deus pode curar qualquer doença, mas Ele não é obrigado a curar toda hora que eu quero, do jeito que eu quero. Deus cura por propósito, não por pressão. Milagre na Bíblia nunca é Deus sendo chantageado. É Deus agindo soberanamente para a sua glória e para o bem das pessoas e também com momentos específicos, com propósitos específicos. Quem decide quando e como operar os dons de cura é o próprio Espírito Santo, não é o pregador, não é a campanha, não é a chave espiritual do momento. Paulo é claro em 1 Coríntios 12, o Espírito distribui os dons a cada um como quer. Quando a igreja começou a levar isso a sério, a conversa mudou. A gente já passou a entender que nem toda doença é sinal de pecado, né, especificamente. Doença existe porque vivemos em um mundo caído, onde o corpo se desgasta, o cérebro pode adoecer, a genética pode falhar, traumas podem nos marcar. Nem todo milagre é prêmio. Às vezes Deus decide sustentar alguém sem milagre físico. E isso ele não faz essa pessoa menos amada, menos crente, menos usada. Milagre não é direito, gente. Milagre é graça. E graça não se exige, se recebe. Os erros e limites da teologia do Jay Adams, por exemplo, citado pela Nath também na contracapa do livro das psicobaboseiras, aparecem com mais força justamente na crítica contemporânea, inclusive de autores evangélicos, né? Um primeiro ponto é a tendência que o Dr. Jay Adams tem de reduzir o ser humano a uma equação simples, comportamento mais pecado. Muitos observadores notam que Adams quase sempre lê o problema humano como atos pecaminosos conscientes, com foco pesado no que a pessoa faz e deve deixar de fazer. Com isso, ele acaba dando muito peso ao comportamento visível e pouco espaço para dimensões como história da vida, afetos, traumas, estruturas psíquicas,
processos subconscientes ou inconscientes e fatores biológicos. A Baker Encyclopedia de Psychology Counseling, aquela enciclopédia de psicologia e aconselhamento, comenta que em vários momentos Adams simplifica demais a natureza humana, minimizando aspectos bíblicos como coração, alma e fraqueza, indo direto numa forma quase automática. Você está em pecado, você precisa obedecer. Em situações de depressão grave, transtornos de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, traumas complexos, abusos de quase psicóticos, esse reducionismo se torna não apenas insuficiente, mas pode ser cruel e espiritualmente pesado. Ligado a isso, ainda tem uma visão muito pobre de sofrimento não culpável. Estudos teológicos, psicológicos sobre o modelo de Adams mostram que sua ênfase enorme em pecado e confronto tende a achatar a diferença entre sofrimento que nascem de escolhas pecaminosas da pessoa e sofrimentos que vêm de pecado dos outros, de traumas, de fragilidades e de limitações reais. Na prática, isso abre espaço para o cenário doloroso. Pessoas abusadas saem do aconselhamento se sentindo ainda mais culpadas, como se o problema central estivesse nelas. Né? Gente com transtorno mental pode concluir que é um fracasso espiritual por não melhorar com a forma do versículo mais obediência. É como se a persistência do sofrimento fosse prova de falta de fé. Outro limite importante é a rejeição quase total da psicologia e da psiquiatria. Como expressão da graça comum, Adams ficou conhecido por descartar praticamente qualquer forma de integração com o campo psi. Para ele, ou o aconselhamento é neotético e, portanto, bíblico, ou se alinha da psicologia, ou se alimenta da psicologia. Se a pessoa já, se alimenta da psicologia, ela já teria se comprometido na raiz. Então, diversos autores veem nisso 3 problemas principais. Primeiro, que ignora a possibilidade de que Deus, em sua graça comum, permita algum entendimento verdadeiro até a pessoas que não compartilham da fé. Segundo, despreza pesquisas sérias sobre cérebro, trauma, desenvolvimento humano, funcionamento da mente. E terceiro, isola o conselheiro cristão de recursos que poderiam ser muito úteis, especificamente em casos clínicos mais graves, em que uma abordagem puramente exortativa é claramente insuficiente. Há mais críticas à forma como Adams lida com a ação do Espírito Santo com a igreja no processo de mudança. De um ponto de vista pneumatológico, alguns apontam que ele fala muito de confronto e de esforço humano, mas trabalha pouco a realidade do espírito como sujeito de transformação. Então, o aconselhamento no seu modelo tende a ser pensado de forma muito individualizada, no eixo conselheiro e aconselhado, com pouco espaço para a dimensão do corpo de Cristo, da comunidade, dos meios da graça, como um contexto orgânico, né, de mudança e amadurecimento. Então, na prática, a mudança acaba parecendo muito centrada em você obedecendo ao que o conselheiro bíblico demonstrou. E menos numa dinâmica trinitária, né, em que Pai, Filho e Espírito Santo atuam, usando a palavra, os sacramentos e a própria igreja como instrumento. Por fim, há críticas à forma de leitura e aplicação da Bíblia. Em alguns textos mostram exemplos em que Adams usa textos bíblicos até de maneira direta demais e simplista, aplicando versículos fora do contexto para oferecer respostas rápidas a sofrimentos complexos. Em várias situações, especificamente envolvendo vítimas de abuso, isso se torna dramático. Textos sobre submissão, perdão ou disciplina são aplicados sem sensibilidade pastoral, de um jeito que protege as estruturas abusivas e coloca mais peso sobre quem está ferido. O resultado é que, em determinados casos, o aconselhamento nootético, em vez de ser canal de graça e restauração, pode acabar machucando mais ainda, gerando mais culpa, silenciamento e a sobrecarga espiritual em pessoas que já estão completamente esmagadas e que até muitas vezes são levadas ao suicídio. Já as críticas à teologia de John MacArthur, que é outro pastor citado pela Nath também, que está na contracapa do livro da Psicobaboseira, eles vão além, abarcam críticas tanto de carismáticos quanto de reformados, de progressista e até os conservadores. Um dos pontos mais comentados é o sensacionalismo rígido
e a forma como ele trata o movimento carismático. MacArthur não é apenas alguém que crê que os dons de línguas, profecias e cura cessaram em livros como o Strange Fire, né, Fogo Estranho, e em falas públicas. Ele escreve parte do movimento carismático como farsa, engano, e chega a associá-lo como blasfêmia contra o Espírito. O problema, segundo muitos críticos, é que ele tende a colocar tudo no mesmo saco, desde exageros grotescos da televisão religiosa, né, até carismáticos historicamente ortodoxos, que amam a Bíblia, a cruz e a centralidade de Cristo. Além disso, ele usa uma leitura discutível, né, de 1 aos Coríntios 13, de 8 a 10, aplicando o perfeito, né, ao fechamento do cânon, interpretação que é contestada por diversos estudiosos. O resultado é que, mesmo entre sensacionistas, não é raro haver quem considere o tom dele injusto e inflamado. Um tipo de abordagem que machuca irmãos fiéis e aumenta divisões, que poderiam ser tratadas com mais sobriedade e respeito. Outro ponto delicado é a sua formulação da chamada Lordship Salvation, a salvação com senhorio. A intenção de MacArthur é combater a fé morta, aquela profissão de fé sem arrependimento, sem fruto. Vários teólogos reformados reconhecem esse mérito, mas apontam problemas na forma como ele articula a relação entre fé, arrependimento e obediência. Em alguns momentos, a ênfase forte que ele dá à obediência pode embaralhar a cabeça do ouvinte comum. As categorias de justificação e santificação, dando a impressão de que o crente precisa alcançar um certo nível de submissão prática para então ele ser de fato salvo. Pessoas mais sensíveis, com consciência frágil, lutando com pecados persistentes ou com sofrimentos emocionais mais profundos, podem acabar vivendo em culpa constante, sem descanso, na obra consumada do Senhor Jesus. E os críticos observam que tanto corrigir um antinomianismo real, MacArthur acaba, às vezes, pendendo para um discurso que, na prática, flerta com um tipo de introspecção angustiada. O crente se examinando o tempo todo para ver se já obedece o suficiente. Então, no campo de cuidar de almas, MacArthur se aproxima muito perto, a postura muito parecida com Jay Adams, com uma rejeição forte da psicologia, da psiquiatria como fontes legítimas de conhecimento dentro da graça comum. Ele tende a ver a maior parte da psicologia como enganosa ou inútil para o aconselhamento cristão, e por isso reduz muitos sofrimentos à categoria de pecado e desobediência, recorrendo muito pouco às leituras de traumas, vulnerabilidade, estruturas psíquicas ou fatores biológicos até. Então, a crítica a esse tipo de abordagem pode produzir um aconselhamento duro que culpabiliza quem sofre o transtorno mental grave, ou depressão profunda, ou qualquer outra história de abuso, e acaba subutilizando recursos de Deus em sua graça comum, que permitiu que a medicina, a psiquiatria e a psicologia se desenvolvessem. Outro eixo importante da crítica é a posição de MacArthur sobre a justiça social, mulheres e também minorias. Ele escreve à frente da Statement on Social Justice of Gospel, né, Declaração de Justiça Social e Evangelho, no meio evangélico, e vendo boa parte desse discurso como ameaça ao evangelho. Críticos, inclusive conservadores, apontam que ele frequentemente caricatura muitos defensores da justiça social, como se todo engajamento com temas como racismo, pobreza ou abuso fosse necessariamente marxismo cultural infiltrado na igreja. Então isso produziu e produz, né, um ambiente que de qualquer fala mais firme sobre estruturas de opressão ou desigualdade é rapidamente rotulada como suspeita antes mesmo de ser ouvida ou de ser avaliada. Então, desse mesmo pacote entra a forma como ele fala sobre as mulheres no ministério. MacArthur defende uma leitura complementarista rígida, né? Para ele, o ensino público e autoritativo da palavra e o ofício pastoral são, por princípios bíblicos, exclusivo dos homens. Textos como 1 Timóteo 2 e 1 Coríntios 14 são entendidos como normas permanentes que proíbem a mulher de ensinar e exercer autoridade sobre a congregação. E essa posição aparece não só nos escritos, mas no tom. O episódio em que, num painel, ao ouvir o nome Betty Morrow,
ele responde, go home, né? Vá para casa. Isso se tornou emblemática, essa frase e esse acontecimento, né? Que é mais uma discordância teológica. A resposta soe para muita gente como desprezo desnecessário, indo além da defesa da complementaridade bíblica e beirando a desqualificação pública da pessoa. Então, dentro dessa lógica, uma mulher exercendo ministério pastoral público, por definição, estaria fora da ordem bíblica. Aplicando isso ao caso da Nath, né, dentro da teologia de MacArthur, você não poderia ocupar esse lugar no podcast falando como pastora cristã. Talvez professora de outras mulheres, mas como líder pastoral reconhecida, com autoridade de ensino sobre homens e mulheres, em pé de igualdade com pastores homens, jamais, segundo MacArthur. Por fim, vários perfis, análises, notam um traço de estilo que também entra na conta dos limites. MacArthur frequentemente apresentava suas posições, seja sobre sensacionismo, sua leitura de Israel, profecia, sua forma específica de calvinismo e dispensacionalismo, como se fossem a única forma realmente fiel de ler a Bíblia, deixando pouco espaço para desacordos honestos entre irmãos que também igualmente sérios e bíblicos, né, que pensam de outra forma. Isso faz com que muita gente o veja como um modelo de coragem e firmeza doutrinária, enquanto outros enxerguem nele um espírito sectário que tende a dividir o corpo de Cristo em dois grupos, os que concordam com ele e os que estariam de alguma forma comprometendo o Evangelho. Como tê-los como referência? Se a própria Bíblia dá exemplos claros de gente fiel, cheia do Espírito, que não recebeu cura plena nessa vida. Paulo fala de espinho na carne, algo que o atormentava. Ele pediu em oração 3 vezes uma resposta clara, e a resposta que ele ouve não era a que ele gostaria de ter ouvido, não. Né? Mas imagina só, dentro da teologia de MacArthur, do Adams, você não tem fé. Você não entendeu a confissão positiva. Você já pensou nisso? Não, mas ele ouve a minha graça e te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando ele escreve a Timóteo, Paulo fala do estômago fraco dele. E não manda só jejuar ou só repreender. Ele manda usar um pouco de vinho, um recurso medicinal da época, para aliviar as frequentes dores que ele tinha no estômago e enfermidades. Ele não diz, Timóteo, se você tomasse posse da cura, não precisaria disso. Ele integra, né, a fé e o cuidado prático. Depois Paulo ainda fala de Epafrodito. Paulo diz que ele esteve doente e quase morreu por causa da obra. Se doença fosse sinônimo de falta de fé, Epafrodito teria de ser expulso da lista de heróis. Mas ele é honrado como cooperador e irmão amado. Em 2 Timóteo 4,2, Paulo escreve algo que desmuta muita pregação triunfalista. Deixei Trófimo doente em Mileto. Um apóstolo que viu os mortos ressuscitarem, demônios saírem, milagres acontecerem. Teve um amigo doente e ele ficou doente. E não foi curado naquele momento. Paulo não esconde isso, não joga para debaixo do tapete, não acusa Trófimo de falta de fé, ele simplesmente reconhece. Algumas pessoas Deus cura aqui e agora. Outras, ele sustenta na doença. Outras, ele leva para si. Então, quando olha para tudo isso, fica muito claro, a Bíblia não apoia a ideia de que todo cristão fiel será curado de tudo imediatamente. Ela mostra um Deus que pode curar às vezes, que às vezes cura, que às vezes não cura, e ele continua sendo bom, justo e fiel do mesmo jeito. E o Deus que faz, o que Deus faz quando não cura de forma milagrosa? Ele deixa largado? Não. Ele estende os braços de outra forma, dando conhecimento para médicos que estudam anos para entender o corpo, levantando psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, hipnoterapeutas, que se dedicam a compreender a mente e as emoções, dando capacidade a pesquisadores e cientistas que desenvolvem remédios, tecnologias e técnicas de tratamento. Então, toda a inteligência verdadeira, toda a descoberta realmente ajuda a aliviar o sofrimento, é fruto daquilo que chamamos da graça comum, Deus permitindo que as pessoas que não conhecem plenamente descubram aspectos da sua criação e os usem para o bem. Se eu creio que Deus é criador, e eu não posso dizer que a medicina, a psiquiatria, a psicologia, a neurociência, a psicanálise, se eu tenho que dizer que são invenções do diabo, o que pode ser maligno é o uso que se faz disso. Ideologias, reducionismos, arrogância. Mas o conhecimento em si, quando é verdadeiro,
ele apronta para a ordem, para a complexidade, para a beleza daquilo que Deus fez. Por isso, hoje, boa parte da igreja amadureceu para dizer algo assim: eu oro pela cura, creio no milagre, busco a Deus com fé, mas também agradeço pelos médicos, tomo o remédio corretamente, faço terapia quando preciso, cuido do corpo e da mente. Tudo isso é cuidado de Deus na minha vida. É exatamente aqui que o discurso da Nath me preocupa. Porque por mais que ela diga que não é contra a ciência verdadeira, a forma como ela organiza a mensagem leva o povo a pensar que se você busca um médico, terapeuta, psiquiatra, psicólogo, você está confiando em doutrina de demônio. E se você entende que certos quadros exigem tratamento clínico, é porque não entendeu a suficiência do evangelho. Se você não é curado apenas com oração, do jeito que ela propõe, o problema está em você. Falta de fé, falta de confissão, falta de rendição. Na prática, é um retorno perigoso à lógica da teologia da prosperidade, só que com outra roupagem. Então ontem era assim, se Deus curou, glória, de forma sutil ou escancarada para o pastor ungido, que é o canal do milagre. Se Deus não curou, a culpa é do doente. A fé é pequena, é pecado oculto, vida torta. Hoje o risco é ficar assim, se alguém melhora ouvindo determinada administração, seguindo determinado modelo de oração, é prova de que aquela escola espiritual é o caminho. Se alguém não melhora, é porque ainda está cheio de crenças erradas, não rompeu com todas as doutrinas de demônio, não mergulhou bastante no formato, né, que a Nath propõe. E aí eu faço uma pergunta muito simples, que vale como espelho. Né? Como Paulo seria taxado nessa lógica, quando ele fala de espinho na carne? O que falariam para ele? Ô Paulo, isso é falta de fé, sai daí dessa confissão negativa. Quando Paulo manda Timóteo cuidar do estômago com vinho, o que falariam dele hoje? Que absurdo, Paulo ensinando a terapia natural em vez de ensinar o rapaz a tomar a posse da cura? Quando descreve Epafrodito quase morrendo, o que diriam? Esse irmão deve ter alguma legalidade, por isso ele adoeceu. Quando descreve que deixou Trófimo doente em Mileto, diriam: não leva esse apóstolo a sério. Se fosse de Deus mesmo, Trófimo estaria curado. Então, se a teologia de Paulo, se a teologia coloca Paulo na cadeira dos crentes fracos, se essa teologia coloca ele na cadeira dos crentes fracos, tem alguma coisa errada com a nossa teologia, com Paulo. O que eu quero afirmar com respeito, mas com muita clareza, é isso. Sim, a Nath acerta quando denuncia sincretismo, constelação, com um verniz de igreja, técnica exoticamente espiritual entrando no culto. Sim, tudo bem. Ela acerta quando diz que Jesus não precisa de upgrade terapêutico para salvar a lógica, não. Mas quando ela demoniza em bloco terapias sérias, quando ela desautoriza o uso consciente da ciência, quando sugere que a única cura legítima é aquela que passa pelo modelo de oração e palavra, acaba prestando um desserviço ao corpo de Cristo e propondo um retrocesso teológico, um retorno pela porta dos fundos para a teologia deturpada da prosperidade que feriu tanta gente nos anos 80 e 90. Deus cura, sim. Deus pode curar na hora, no culto, no quarto, no hospital. Deus pode usar um toque na palavra, uma oração simples. Mas Deus também cura processando a nossa dor através de médicos, terapeutas, remédios, apoio da comunidade, de tempo, muitas vezes, dar tempo à pessoa. Nenhuma dessas formas diminui o poder de Deus, todas elas revelam a sua graça multiforme. O meu convite nesse vídeo é que a gente não volte para um lugar onde toda doença é suspeita, todo sofrimento é culpa, toda ajuda profissional é vista como traição à fé. Esse lugar já fez estrago demais. Em vez disso, que a gente abrace a fé bíblica, da qual Cristo é o centro. O Espírito Santo é livre para curar como quer, quando quiser. E a ciência, quando é verdadeira, é recebida como parte do cuidado de Deus e não como inimiga da cruz.